Histórias assombradas. E olha só, gente, o relato de hoje é contado por uma maledite. Pelo menos ela diz aqui que já foi a maledite na vida do ex-noivo. Então vamos ver uma história na visão de uma maledite. Vamos lá. Ana e Matheus, como eu não encontrei o formato que deveria mandar o e-mail. Não, beleza. Eu já fui a maledite na vida do meu ex-noivo. Esse relato é de mais de um ano atrás, tá? Olá, Ana e Assombrado, sou fulana e vou contar uma história que aconteceu comigo para que as pessoas possam se atentar e não cometam o mesmo erro. Observação: os nomes já foram devidamente trocados. Muito bem, muito obrigada. No ano de 2014, eu vim em transferência de outro estado para uma nova escola. Estava no terceiro ano do ensino médio e foi aí que tudo começou. A escola era muito bacana, conheci muita gente legal e também alguns chatos, como em todo lugar, né? Acontece que uma pessoa em especial me chamou a atenção, o Rubens. Sabe aquela pessoa que você bate o olho e sente aquela química? Pois é, foi exatamente assim. Ele era lindo, estilo aqueles meninos colírio, capricho, e eu, com os meus 16 anos, fiquei completamente na dele. Eu tinha algo a meu favor, que era o fato de eu ser novata, ou seja, ele certamente me notaria. Ele me notou, mas não passou da amizade. Que raiva! Ana, todos os meninos se interessavam por mim, mas e o Rubens? Nem sinal. Só pensava em jogar bola e ficar no computador. Hoje vejo que ele era infantil para a idade, como muitos meninos. Bem, eu sempre tive problemas com ego, pois na infância eu fui vítima de bullying e desde então prometi a mim mesma que eu não levaria mais desaforo para casa e não aceitaria ouvir não de ninguém. Fiz um melhor amigo, o João. Ele era uma pessoa maravilhosa, super atencioso. Foi quando eu resolvi contar a ele da minha paixão pelo Rubens. E ele disse: "Ah, fulana, desiste. Você poderia ter escolhido qualquer um dos meninos, mas o Rubens, ele não liga para as meninas. Eu acredito até que ele seja BV, boca virgem." Ana, eu levei um verdadeiro balde de água gelada, mas eu sou persistente. E pensei: ai, ai, não se interessou por meninas até me conhecer. Pois bem, os meses passavam e nada. Porém, me recordei de uma amizade que eu tinha com um pai de santo, Márcio. Expliquei a situação a ele e pedi orientação. Ele alertou que trabalhos de amarração não são recomendados, pois amor é uma energia livre e não podemos obrigar ninguém a sentir aquilo que não seja genuíno. Eu, em vez de escutar e seguir a vida, não, eu era teimosa feito uma mula e fiz exatamente o contrário. Pedi conselhos a uma pombagira a qual eu já lhe dava. É complicado explicar, mas eu conversava com ela em uma espécie de consciência, me olhando em frente ao espelho. Na época eu era virgem, o que, segundo ela, facilitava o processo. Vai falar hoje não? É o OK Google aquele, ele se liga sozinho. Não sei. Mas vamos lá. Segundo ela, facilitava o processo. Fiz o que ela me orientou. Não darei detalhes, pois eu não quero que ninguém faça. E é algo um pouco explícito. Gente, com pombagira não se brinca, tá? Ela realmente cumpre o que promete. E comigo não foi diferente. No dia seguinte, faltei à aula. E adivinhe quem sentiu minha falta? O Rubens. Ele pegou meu número no grupo da sala e disse: "Ei, fulana, você tá bem? Faltou hoje. Precisa da matéria?" Eu não estava me sentindo bem, mas quando abri o WhatsApp e vi aquela mensagem, eu abri um sorriso de orelha a orelha e respondi:
Eu não tô legal, agradeço a gentileza. Como eu não sou boba, tratei de puxar assunto e no final das contas consegui um encontro. Isso mesmo, um encontro. Ele era, além de lindo, muito tímido. Mas não fazia mal, eu tinha assunto para nós dois. E com o tempo foi perdendo a timidez e me contando um pouco mais sobre a sua vida. Em coisa de 2 semanas, ele me pediu em namoro. A galera ficou bem feliz, mas o João, como não era bobo, já foi logo me perguntar: o que você fez, hein, fulana? Eu confiava muito nele e contei toda a história. E ele disse: tá, mas isso não tem consequências? Eu disse extremamente segura que não teria. Ah, inocência minha. O tempo passava e Rubens ficava cada vez mais apaixonado por mim. Eram flores, presentes e muito carinho. Eu me sentia uma verdadeira rainha ao lado dele. Ele era de coração muito bom e nunca fez mal a ninguém. Mas nem tudo são flores. Ana, eu passei a conhecê-lo bem e sabia que ele jamais me trairia. Mas de repente eu passei a ter uns ciúmes doentio dele. Eu o acusava de conversar com outras, eu o proibia de jogar com os amigos e só deixava ele sair se eu fosse. Transformei a vida do garoto num inferno. Não bastando, descobri que ele tinha uma mãe abusiva, que só o tratava bem quando precisava dele e que não dava amor nem atenção. Foi então que percebi o porquê dele ser tão fechado. Ele veio de uma gravidez indesejada, numa tentativa frustrada da mãe dele de segurar o marido. Com o passar do tempo, o garoto ficava entre a cruz e a espada. Se estava em casa, a mãe estava fazendo inferno na cabeça dele. Até comida deixava faltar. Se estava comigo, eu estava o acusando de alguma coisa. Hoje eu vejo, coitado do menino. Eu não era flor que se cheire, não. A mãe dele, muito menos. Adivinha o que deu? Confusão. Discutíamos muito, eu e a mãe dele. A gente brigava feio. E ele naquela sinuca de bico. Mas no fim das contas ele ficava do meu lado, pois apesar de ser uma bruxa, nunca deixei ele de mão. Sempre fiz o que pude. Quando ela sumia, deixava ele em casa. Sempre oferecia um ombro amigo e a minha mãe era uma mãe para ele também, o tratava muito bem. Ele já chegou a ficar quase 1 mês na minha casa, direto. Além do mais, a mãe nunca o incentivou a estudar. Quem sempre ficou no pé dele para ele prestar vestibular e começar a faculdade fui eu. Graças a mim, ele entrou no curso de engenharia. Vocês devem estar pensando: caramba, que megera! Por que ele não te largava? Trabalho feito, queridos! Eu sentia que ele estava triste, sim, mas eu era tão egoísta que em momento nenhum eu pensava em deixá-lo para que ele pudesse viver uma vida livre. O noivado. Em meio a tanta confusão, eu resolvi que devíamos dar um passo adiante. Disse que deveríamos ficar noivos. Estávamos com 1 ano de namoro. Ana, a cara dele era de tristeza. Ele disse que não queria. Eu fiquei furiosa e disse: se não noivar comigo, eu vou acabar com tudo. E ele acabou cedendo e aceitando. Olha, era uma pessoa muito inocente, tadinho. O jantar foi lindo, digno de princesa. Eu, ele, a mãe dele e a minha mãe. Aquela falsidade de dar gosto entre eu e a mãe dele. Era visível a tristeza no olhar dele. Mas ele mesmo assim continuava. Dizia que me amava demais e acreditava que eu iria mudar. O final feliz? Ficamos noivos por 1 ano e no aniversário dele, coincidentemente 3 dias antes do meu, resolvemos terminar. Ali eu achei que meu mundo ia cair, mas eu não aguentava mais vê-lo sofrer daquela forma. Apesar de tudo, eu o amava muito. Todos diziam: pra fulana é Rubens na terra e Deus no céu. E realmente era. Eu fazia para ele, financeiramente,
tudo que estava ao meu alcance. Ele nunca se aproveitou disso. Pelo contrário, ele reclamava que eu o mimava demais. Na época, até um celular eu dei para ele. Ele, a contragosto, aceitou. Eu trabalhava, ganhava relativamente bem, sempre fui muito comunicativa e isso me ajudava bastante. Hoje percebo que eu o manipulava demais. E ele acreditava cegamente em tudo que eu dizia. Nunca fui de mentir, mas eu fazia caveira daquelas que eu não gostava. Ai, na minha cabeça eu imaginava que o término comigo seria o final feliz do Rubens. Afinal, ele, uma pessoa tão boa, ele merecia ser feliz depois de tudo que passou convivendo 2 anos comigo. Doce ilusão. A vida do rapaz desandou de um jeito que só Deus na causa dele. Ele largou o emprego, largou a faculdade, largou os esportes, tudo. Alguns diziam que ele havia entrado em depressão, pois me amava demais e se viu sozinho. Mas eu sabia que o melhor para ele era seguir sozinho e sem amarrações. Ana, ao fim de tudo, e quando a poeira baixou, eu pedi perdão a ele por tudo que eu havia feito em sua vida. Eu disse que ele não deveria desacreditar do amor por minha causa e que ele encontraria alguém que o faria feliz de fato. Eu senti que ele queria voltar nessa conversa que tivemos e, sinceramente, era tudo o que eu mais queria na vida. Mas, mais do que isso, queria a felicidade dele e não poderia colocá-lo novamente num inferno ao meu lado. E a situação entre eu e a mãe dele era insustentável. Nos despedimos e não tocamos mais no assunto. Gostaria de falar que o Rubens teve um final feliz. Já se passaram 4 anos desde o nosso término, mas ele não se firmou mais na faculdade. Voltou a trabalhar, foi morar fora do país e retornou. Parece que não deu certo por lá. Quanto a isso, não posso me culpar. Acredito que a família desestruturada ajudou um bocado nessa situação. A punição da Maledite. Vocês acham que tudo acabou bem para mim? Engano. Eu paguei cada maldade que eu fiz a ele. Acredito só não ter sido pior porque eu tive consciência dos meus atos e na época do encanto eu não tinha tanta noção do que eu estava fazendo. No início de 2016 eu conheci o Luciano. Na verdade, não o conheci, eu me aproximei, pois ele já era do círculo de amizade. Inclusive era colega do Rubens. Com o término, nos tornamos muito amigos. Ele também era amigo do João. Luciano me deu todo o apoio que eu precisava no pós-término. Ele era um ótimo ouvinte e me dava bons conselhos. Ele sabia o que eu havia feito para o Rubens, o feitiço, mas ele não me julgava. Saíamos todos os fins de semana, eu, ele e outros amigos. Ficamos nessa por mais ou menos uns 8 meses, até que no final de 2016 ele se declarou para mim. Começamos a ficamos por 1 mês. E como já nos conhecíamos há muito tempo, esperava que ele me pedisse em namoro. Ele não pediu. E eu pensei, não vou fazer a mesma burrice. Se não for ele, será outro. E soltei. Passaram-se algumas semanas e ele acabou por me pedir em namoro. Teve muita coisa nesse meio tempo entre eu e o Luciano, mas resumindo foi isso. Depois que começamos a namorar, o inferno começou. Ele era ciumento e tinha atitudes muito parecidas com as minhas em relação ao Rubens. Brigávamos por nada e eram brigas feias. Não sabíamos de onde havia saído aquela confusão toda. Ele, com suas atitudes, fazia eu me lembrar de tudo que eu havia feito ao Rubens. Ele, inclusive, reclamava, dizendo que para o Rubens eu tinha feito algo a mais e que com ele tudo foi fácil, que ele não foi conquistado como Rubens. Dá para acreditar? A pessoa reclama de não ser enfeitiçada. Bom, Ana, minha ficha caiu e eu me arrependi de todo o coração do que eu havia feito. Eu sentia a mesma dor
que causei ao Rubens, e se eu pudesse, certamente repararia tudo que eu fiz. Atualmente, após a minha conscientização e amadurecimento, percebo quão errado foi o que eu fiz. Ainda mais por ter um certo grau de mediunidade, assim como minha mãe, me tornei uma pessoa melhor, sem dúvidas, e jamais voltaria a fazer o que eu fiz. Continuo com o Luciano. Ele parece ter tomado jeito. Temos discussões como todo casal, mas as brigas como antes, jamais. Estamos juntos há 3 anos e ele é uma pessoa muito boa para mim. Me ajuda bastante, é responsável e posso dizer que me dou bem com a sua família. Me formo este ano, continuei firme e forte com os estudos, pretendemos nos casar no final deste ano aqui de 2020, do próximo ano, no caso. Beijos, desculpe pela extensão do relato, mas era muita coisa, aí já viu, né? PS, Ana, adoro o canal e vejo todas as noites. Quando lê o meu relato, me avisa. Foi minha irmãzinha de 9 anos que me apresentou o canal. Manda um beijo para ela que assiste comigo. A irmãzinha da moça que nos conta esse relato. Beijo para você, ó. Valeu, muito obrigada. Bom, pelo menos não foi tão maledite. Essa foi maledite, né? Mas ela caiu em si. A tempo, acredito, né? Ela teve esse arrependimento de coração, ela teve uma conscientização, caiu na real, porque muitas maleditas aí estão nem aí, faz coisa para matar, para fazer, para acabar com a vida dos outros, bem consciente, e fala na cara, fiz mesmo, e não sabe, a pessoa é ruim mesmo. Ela não era, ela caiu ali de apaixonada, né? Adolescente, 16 anos, apaixonada, porque queria adolescente que é na hora, não sabe esperar, não tem amadurecimento, acaba caindo nessas coisas por ignorância, por achar que pode tudo, que, né? E aí ela aprendeu, mas ela não teve assim, foi aquela ciumenta, tudo, mas não foi tão maledite assim. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.